Olá, estamos ao vivo em mais um Facebook Live. Isso mesmo, já tínhamos programado, né? Quinta-feira, uma quinta sim e outra não, é o nosso encontro aqui nas redes sociais da Europa Mundo Brasil. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de qual lugar do mundo onde você esteja, né? Falando de uma empresa global como a Europa Mundo, nós temos aí que entender, né, que cada um dos nossos passageiros pode estar aí na China, pode estar no Japão, no Brasil, pode estar aí na Alemanha, em qualquer país do mundo. Independente do lugar onde você esteja, eu quero te desejar um excelente tarde, ou uma excelente noite, ou uma excelente manhã, e que você acompanhe a gente nessa apresentação. Para você que ainda não sabe, olha, Facebook Live tem uma proposta diferenciada das outras apresentações que já acontecem aqui nas nossas redes sociais. Hoje eu trouxe dois especialistas, exatamente, nossos guias, especialistas de carteirinha super experientes, que vão passar dicas e recomendações para quem deseja conhecer os Estados Unidos. Quem nunca desejou ou sonhou ter essa viagem, né? Agora, melhor você viajar já tendo tudo planejado, anotando ali todas as dicas e sugestões. Vai se sentir muito mais seguro, muito mais confortável para realizar uma viagem assim, seja sozinho, com a sua família, independente, não é isso? Então, olha, essa é a sua grande oportunidade. E vocês que estão aqui com a gente, que já estão se conectando, encaminha essa apresentação, essa live para mais pessoas. Pode marcá-las no comentário, compartilhar também nas suas redes sociais. E eu já vou dando aqui, ó, boas-vindas. E boa tarde para nossa querida Marisol, que está aqui com a gente. Deixa eu tirar aqui a legenda que corta aqui a gente aí, a Marisol, seja bem-vinda. Boa tarde para você também. Boa tarde, querida Patrícia, sempre nos acompanhando. Olá, muito bem-vinda. Boa tarde também, Nazaré, que está sempre com a gente também acompanhando. Ó, hoje vamos falar sobre os Estados Unidos, são dicas, sugestões, ó, que vai assim abrilhantar a sua viagem. Pode ter certeza disso. É só você se programar e acompanhar a nossa apresentação. Lucia, beijo para você, minha companheira aí de trabalho, leva as redes sociais em espanhol. Nossa querida Zezinha, nossa guia Zezinha, seja muito bem-vinda, sempre acompanhando também as nossas apresentações, né? Saudade de você, querida. Nosso querido Antônio também, seja bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo todos vocês. Bom, gente, já sem muitas delongas, né? Eu vou chamar aqui os nossos guias. Você que está conectando agora, coloca aí de qual cidade você está falando, né? Qual estado aí do Brasil também. E não se esqueça que você pode aqui também fazer a sua pergunta, escrevendo nos comentários, nós vamos poder ler e tirar a sua dúvida aqui ao vivo. Olha que bacana. Dois especialistas, estou aqui com dois guias, que é o Gildo e o nosso guia Rafael, que estarão nessa apresentação aqui comigo. Vamos chamá-los aqui, colocando eles online, para a gente poder conversar a respeito dos Estados Unidos. Vamos lá, só mais um Estamos minutinho, aí. chamando ele aqui. Bem, Vamos ver se já boa aparece tarde, aqui. bom dia para aqueles que estiverem ainda em outro país, né? Boa tarde, boa noite. É um prazer estar fazendo essa live novamente com o Diogo, com o Rafa, e vendo aqui pessoas que, como dizem em espanhol, echamos de menos, né? Senti muita saudade, que é uma palavra muito brasileira, portuguesa. Saudade de estar presente, abraçar, e brevemente estaremos. Com certeza, gente. Ó, esse é o Gildo que está falando, para quem não conhece, nosso guia. E aqui, nosso guia Rafael também. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Tudo bom, Diogo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar com vocês aqui, pessoal da Espanha, pessoal do Brasil, pessoal dos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Já falar um pouquinho dos Estados Unidos, vai ser um prazer falar com vocês aí. Show de bola. Bom, já viram que tem várias pessoas conectadas aqui também, né? Já colocando aqui os seus olás. Temos também aí acompanhando a gente pessoas do Uruguai. Sejam bem-vindos. Hoje em português, né? Então vamos aprendendo também um pouquinho de outro idioma aí nessa apresentação. Bom, Gildo e Rafa, né? Vou te chamar aí por Rafa, viu, Rafael? Você não se importa, né? E é assim que me chamo, Rafa Barreto. É o Rafa. Então, perfeito. Bom, a gente tem hoje um desafio aqui, né? Que é pouco tempo para falar de um destino que é gigantesco, que tem inúmeras aí oportunidades.
vamos procurar ser, assim, bem, como diz o outro, eu vou procurar ser um pouquinho mais rápido aí nas perguntas, né, para que a gente consiga entregar bastante conteúdo relevante para quem está nos seguindo aí nessa apresentação. E logo de cara eu já quero perguntar aí para você, Gildo, por que eu escolheria Estados Unidos para poder visitar, na sua opinião? Ô, Diogo, para nós americanos, sul-americanos, escolher os Estados Unidos é como você ter a oportunidade de ter um voo, por exemplo, de alguns lugares do Brasil para a Flórida, que é a entrada, Orlando, um voo de 8 horas. E algumas regiões, né, como Nova York, também na costa leste, como costa oeste, são cidades que os brasileiros adoram, amam. E os Estados Unidos é aquele país, é um pouco diferente da Europa, né? Na Europa nós temos mais monumentos, mais história, né? Desde a época dos romanos, ou antes mesmo deles. E os Estados Unidos tem aquela coisa da história, que é uma história já a partir do século XVI, mas é uma história muito interessante. Os americanos conseguem aglutinar num país belíssimo de natureza, de cidades maravilhosas, com segurança, com tudo. Ele consegue agradar muito ao brasileiro, né? O brasileiro ama viajar para os Estados Unidos. É verdade. Eu gostaria, e às vezes de férias, vou também, né? Ah, que bacana. Concorda com ele, Rafa? Qual a sua percepção a respeito? Ah, com certeza. Eu acho os Estados Unidos assim, um país sensacional. É um lugar onde as pessoas se respeitam. Cidades incríveis. Você tem São Francisco no Pacífico, você tem Nova York, você tem a Flórida, que o brasileiro adora. Temos o interior dos Estados Unidos, que a Europa Mundo explora muito, né? Temos lugares maravilhosos, Washington, capital, Niagara Falls. Estados Unidos é um país muito cosmopolita, tem vários visuais, vários cenários, né? É um país maravilhoso. E o brasileiro também adora, porque também é um paraíso das comprinhas, né, Gildo? Exatamente, a gente vai abordar esse tema. Aquela velha história. Para ir para os Estados Unidos, você tem que levar uma mala semi-vazia e 2 malas completamente vazias, né? Boa, boa. Bom, já que nós entramos aí, então, né, já fizemos essa introdução, né, o porquê escolher aí o destino, o que vocês indicam na melhor época do ano para visitar os Estados Unidos, né? A gente sabe que tem gente que quer ver aí, ou estar viajando, né, num período mais de frio, que nunca viu neve, de repente vai encontrar ali essa situação, né? A primavera, enfim. Mas a opinião de vocês, eu creio que vai ser muito relevante aí para essa apresentação. Para o ímpar. Rafa. Bom, Diogo, os Estados Unidos, por ser um país continental, né? É um país até maior que o Brasil, né? Com Alasca. Oi. Estou ouvindo. Estamos escutando? Vai, continua. Os Estados Unidos é um país muito grande, é um país muito cosmopolita, mas também é um país muito grande, né, territorialmente. Então você tem o norte, próximo ao Canadá, que mesmo no verão também tem muitas regiões que fazem frio. Você tem um calor quase o ano todo na Flórida, na Califórnia, né? Por exemplo, Las Vegas a gente faz roteiro da Europa Mundo também. Você tem dias quentes, noites frias. Então, os Estados Unidos, claro que a gente pode falar que de abril, né, até o final de outubro é o ideal, porque é primavera, verão, comecinho do outono, mas os Estados Unidos têm temperaturas, não é isso, Gildo? Isso aí, olha, complementando o que o Rafa está dizendo, como nós, né, Rafa já viveu lá, eu também um período, quando nós tínhamos operação fixa, né, nos Estados Unidos, que é a Europa Mundo, é uma das empresas que leva você para visitar desde a costa leste à costa oeste. Então você tem, se quiser ver neve, vai no inverno. Nova York neva muito, todos os Estados Unidos praticamente neva, exceto Flórida e até Las Vegas, que é calor, como disse o Rafa, norte, né, Chicago, essas cidades nevam muito. E, por exemplo, entre abril e o que é o outono, a primavera e o verão, nós temos lá a região, por exemplo, dos parques nacionais, que a gente vai falar um pouco das maravilhas dos Estados Unidos, da costa oeste, que aí você consegue visitar o Yosemite Park, né, que tem uma queda, El Capitan, que no inverno ela quase congela toda. Então, é um negócio de 180 metros que fica uma parede de gelo.
né? Então, nós temos e estações de esqui muito próximas de São Francisco, né? Mammoth Lake, regiões que você pode esquiar. Então, a gente costuma dizer que São Francisco e Los Angeles, você pode tomar banho de mar, que é o paraíso do surf, e esquiar à tarde. Porque os Estados Unidos proporciona isso. Aquele conflito, né? Sai de um lugar, já corre para o outro, já consegue agradar a todos. A época para viajar nos Estados Unidos é o ano todo. É o ano todo. Show de bola, show de bola. E na opinião de vocês, aí, como que funciona a questão das comidas típicas, né? Bom, a gente sabe que no Brasil existe já vamos dizer assim, uma certa divisão de alguns estados com as suas comidas típicas, etc. Nos Estados Unidos, como que isso funciona? Eu vou começar a introdução, porque Rafa também tem a mesma opinião nossa. A gente, quando fala de Estados Unidos, você lembra muito de hambúrguer, né? Porque, apesar do Rafa depois ele vai complementar, a história do hambúrguer não é americana, mas os americanos conseguem transformar algo que é rápido, fast food, né? Então, muita gente, por exemplo, a pizza, que é italiana, que na verdade não vem da Itália, mas é italiana por natureza, ela consegue ser nos Estados Unidos uma pizza de fast food. Então, você tem pizzaria lá de fast food. Então, o americano, a gastronomia americana, ela é baseada em um item: comer bem e muito. Né? Por isso nós vimos aqueles americanos bastante... Então, você chega no restaurante, você completa um valorzinho de €2, $1, 50 centavos, você tem aquele copão de 1,5 litro de refrigerante, ou o que seja, e o bife, que é geralmente de meio quilo, você pode até chegar ao 1,5 kg, né? Depende do seu apetite. Muito bom. E, Rafa, aí você tem complemento? A Zezinha já falou que o hot dog é especial lá para os Estados Unidos. Também, a Zezinha sabe que o hot dog... Hot dog, eu ia falar também do hot dog também, que é muito famoso. Os Estados Unidos, claro que o fast food, né, o cheeseburger, né, os hambúrgueres são muito famosos, sendo que até o Gildo falou, os Estados Unidos a carne, na verdade, do hambúrguer veio de Hamburgo, na Alemanha, né, com os imigrantes, porque os Estados Unidos recebeu imigrantes durante muitos séculos. Então, os Estados Unidos recebeu várias culturas e culinárias, né, e foi se misturando. Então você encontra tudo que é tipo de comida nos Estados Unidos. Mas o hambúrguer realmente é o prato mais famoso. Mas você tem também, por exemplo, você vai em Boston com um grupo da Europa Mundo, que vai ao Canadá, a gente vai em Massachusetts, você come a famosa Cloud Chowder, que é uma sopa de mariscos, é uma coisa deliciosa. Ou seja, tem muito tesouro na culinária americana também, né? A gente tem essa ideia de cheeseburger, mas tem muita coisa. E é a sopa famosa, maravilhosa. E em relação ao preço de comida e tal, os Estados Unidos a gente tem uma média aí, você consegue comer por uns $15 mais ou menos, você come bem no restaurante. Hoje nos Estados Unidos tem muito restaurante all you can eat, né, que você vai, come tudo, e geralmente eu morei lá, né, e com $15 mais ou menos é o preço mais de uma viagem para o mundo. Ok, parece que cortou um pouquinho, entrou um áudio aí a mais, não sei se desconectou o fone de algum de vocês aí. Está escutando o meu? Não. Agora sim. Não, eu acho que é a Ana Cláudia do lado do Gildo que tá falando aí, que eu conheço essa voz aí. Então, gente, falando também sobre a gastronomia, o preço, aquela coisa. Não, mas realmente, tudo é servido com muita variedade. O arroz, que nós brasileiros não somos habituê todo dia na nossa alimentação, lá você tem muita batata, né? Mashed potato, que é o purê de batata, e também a batata frita, né? Em geral. Mas você encontra aquele feijão, você encontra bastante coisa. Como o Rafa falou, o clam chowder, para mim, é um dos pratos que também é servido na Costa Oeste, né? Em São Francisco, em alguns lugares, é servido de maravilha. Show de bola. Bom, aproveitando, vou dar bom dia aqui também para a Vera, que sempre acompanha nossas apresentações aí. Tá sempre com a gente aqui conectada também. Sim, gente boa demais, sempre conectada conosco. Bom, falando da comida, já o preço, diz que $15 é tranquilo, né? Falando sobre a questão dessa tranquilidade até na alimentação, no quesito roupa, é a mesma coisa? Assim, a roupinha básica ali do dia a dia, dá para a pessoa se virar super bem andando nos Estados Unidos ou precisa de algumas precauções? O que vocês recomendam a respeito? Vai, Rafa, você quer falar?
Olha, essa viagem, a viagem da Europa Mundo, todo mundo que viaja pela Europa Mundo, os agentes de viagem, nós que trabalhamos na Europa Mundo, sabemos que a Europa Mundo é um tour para passear, para conhecer. Né? Você vai conhecer, vai ser uma aula de conhecimento. Então, a Europa Mundo, você tem que sempre levar Gente, eu no estou tour da Europa falando Mundo um aqui, pelo sapato amor de confortável. Deus. Esse é o item número um. Sapato confortável, um tênis para você poder caminhar, para poder usufruir e respirar aquele país. E, além disso, como a gente comentou até mais numa outra pergunta, como a gente sabe que os Estados Unidos é um país muito grande, a gente tem um deserto no meio, a gente tem, por exemplo, a parte mais temos as montanhas rochosas. Então, os Estados Unidos é um país muito cosmopolita. Então, a gente tem tanto que levar aquela roupa de frio com, né, um guarda-chuva, uma roupa impermeável, um casaco impermeável, que é muito importante em qualquer tour que você faça. Então, como também uma roupa mais leve para você poder passear num dia mais tranquilo, um dia de sol. E sempre, né, levar aí um protetor solar, né, que é importante num tour, por exemplo. Não é isso, Gildo? Eu costumo dizer que depende da época do ano, você faz a mala do que você não quer comprar lá, obviamente, né? Porque lá você acaba comprando nos malls, né? Nos outlets. Você na nossa viagem da Europa Mundo, nós temos tempo de visitar esses outlets, esses malls para as compras. A gente costuma dizer que coloca mais ou menos por exemplo, se for no inverno, você coloca 60% de roupa para frio e 40% de roupa para meia estação ou lugares quentes. Porque nós visitamos lugares, mesmo no inverno, em lugares onde a temperatura não baixa de 20 graus, de 18 graus. Então, tem muita gente, e as calefações e os ar-condicionados dentro dos ambientes são muito fortes, né? Então, você está num cassino em Las Vegas, no verão, né, onde lá de fora está fazendo 40 graus, dentro do cassino está fazendo 12 graus. E não é exagero. Né? Essa A gente tem diferença, que né? essa diferença climática. Né? Você tem que estar preparado com seu agasalho, com sua roupa. E aí tem aquela tentação de você querer comprar. É um motivo, né? Porque o brasileiro ele não gosta de comprar. Ele morre de paixão. Né? Verdade, né, Gil? Eu acho que o Rafa caiu, mas a gente vai Não, pode... com a apresentação continuando aqui, daqui a pouquinho ele deve Isso, voltar. ele volta, alguma coisa pode ter acontecido. E aí você está falando sobre a questão, então, das roupas imprescindíveis. Para quem está nos assistindo, olha, é muito importante, o Gildo até falou no início, dependendo da época do ano que você for viajar, já preparar a questão da sua roupa. Claro, se você sabe que vai em época do inverno, né? Então, preparando. Mas, Gildo, normalmente existe essas situações, por exemplo, vou para o deserto e levo aquele salto gigante, aquela roupa assim diferente. Eu costumo dizer, por exemplo, em ruas como São Francisco, que tem ladeira e tudo, você vai caminhar, a gente tem por exemplo, a Europa Mundo ela tem um tour que leva um passeio a Little Italy, que você vai visitar alguns lugares, então você não precisa levar um escarpão. Mas sim, se você vai assistir um show em Las Vegas, mesmo no deserto, você vai com a roupa bem, as mulheres gostam de botar seus vestidos, os seus sapato, né, com salto. Então, mas no outro dia, você vai visitar o Grand Canyon, por exemplo, você tem que levar um agasalho, porque os passeios para o Grand Canyon são muito cedo, né? Um exemplo, né? Então, você já pega aquela temperatura muito baixa, né? Porque o deserto, muita gente acha que é só calor, né? E pelo contrário, à noite faz um frio danado, né? Chega até nevar em alguns lugares. Então, você tem que estar agasalhado e daí você sair para aquele local, né? Onde você vai visitar o Grand Canyon. Estão te chamando aí. Rafa, né? você voltou? Que bom. Gente, problemas técnicos. Tranquilo. Aproveitando que você voltou, a gente já falando sobre a questão das roupas, né? Você considera ali nos Estados Unidos, não sei se a sua abordagem vai ser por cada região, né? Porque é um país muito grande. Como que é a questão de perigo lá, né? Para os nossos turistas aí, no caso. Diogo, eu nunca tive nenhum problema nos Estados Unidos de assalto, de roubo. Em outras partes do mundo, a gente sempre acaba escutando, tendo algumas histórias, mas nos Estados Unidos especificamente, eu nunca tive nenhum problema
Já tive histórias engraçadas de alarme falso de incêndio, coisas do tipo, e desce com um grupo pela escada, chega lá, não tem incêndio nenhum e volta Ah, todo mundo. sério? Isso Mas aconteceu no nunca meio da tive viagem? Isso Eles têm um aconteceu em treinamento, né, Ottawa, Rafa? no Canadá, na capital do Canadá. A gente É. estava com um grupo, eles têm treinamento, o grupo inteiro saiu, desceu, todo mundo descendo de roupa de dormir, uma coisa maravilhosa. Um grupo de idoso descendo comigo escada, todo mundo correndo. Chegou lá, estava tudo tranquilo, era treinamento. Mas tudo bem. Que E a bacana, que gente. experiência, hein? E os Estados Unidos, tem uma coisa nos Estados Unidos também, que as pessoas respeitam muito as leis. A lei nos Estados Unidos ela é cumprida, né? No trânsito, por exemplo, você vê as pessoas dirigindo, não existe agressividade nenhuma no trânsito, as pessoas são praticamente robôs dirigindo, é uma coisa muito civilizada, isso é uma coisa muito positiva nos Estados Unidos, que o brasileiro gosta muito, se sente muito seguro lá, né? Uma coisa muito boa, então, e também nunca vê casos de assalto, de furto. Eu nunca tive nenhuma história, e eu também nunca escutei nenhuma história de passageiro nos Estados Unidos. Então, claro que nas grandes cidades vai acontecer uma coisa ou outra, mas com um grupo meu, né, tá protegido por Deus. Não, o Rafa está falando uma coisa, e eu comparo os Estados Unidos como um dos países mais seguros do mundo, né? Em termos de segurança, né? Então, para o brasileiro que tem assim, um pouco receio, às vezes, de sair do Brasil e encontrar país grande como eu estou, então é mais fácil ter um problema em qualquer outro lugar do mundo do que lá, porque não é que é mais fácil, que não vai acontecer, mas eles são muito, como o Rafa falou, eles são muito rígidos com o cumprimento das leis, né? Então, em todos os ambientes, existe aquela questão de você sabe o que você está fazendo e você é responsável pelo que você faz. Então, em tudo. Tanto que a pergunta na hora que a gente entra na migração é essa. E ele sabe se você já levou uma multa, já teve nos Estados Unidos há 10 anos atrás e tomou uma multa de trânsito, porque ali é um país que é muito controlado sobre isso, né? Não só eles, como nós, como são guias, como qualquer outra pessoa, né? Então, a sua palavra vale. Se você está dizendo que não, é não. Então, as pessoas lá, mesmo os delinquentes, têm muito receio de praticar qualquer tipo de ação, porque sabem que será punido, né? Então, nessa questão de segurança, sem dúvida nenhuma, maravilhosa. Não tem problema nenhum. Lembrando, né? Lembrando para os nossos passageiros também que sempre é bom cuidar dos seus pertences, né? Óbvio, porque, às você vezes, não vai andar com Rolex, com joia, com diamantes, porque aí também... Eu sempre digo que a oportunidade faz o ladrão, né? Agora, num dia de um espetáculo, em Las Vegas, você encontra pessoas assim, realmente com colares de pérolas, mas também, quem é louco de fazer alguma coisa dentro de um cassino daquele, né? Porque tem mais segurança lá dentro do que jogadores. Imagina. Bom, e falando um pouquinho sobre as lembrancinhas, né, para quem vai para os Estados Unidos, porque o Gildo já falou, tem que levar uma mala para poder voltar com ela cheia de lembranças de compras, né? Como que funciona essa questão dos souvenirs, das lembrancinhas? Cada cidade que eu visito, eu já trago uma, é o imã de geladeira, como que funciona? Eu vou começar assim, salientando, na Costa Oeste, por exemplo, já que eu estava falando de Las Vegas, quando você já desembarca do aeroporto, você já chega no aeroporto, já sai do finger, você já tem máquinas de caça-níquel, né? Então, você já vai na lojinha, você tem pequenas máquinas, por exemplo, que são máquinas de jogo, que você pode brincar com moedinha normal ou pode brincar com chocolate. Aí você sai... Já vai entrando no clima, né, Gildo? Já entrando no clima, porque lá é tudo assim, os caras são os reis da marketing, né? O rei do marketing no mundo. Aí você já sai um pouquinho, vai para o Grand Canyon, você tem souvenir dos índios, né? Dos indígenas, dos nativos, né? Porque índio, erroneamente falando, dos nativos ali. Aí você tem o souvenir, o Dreamcatcher, o captador de sonhos, que também encontra no Canadá, em vários lugares. Aí você encontra sobre a rota 66, que a gente dorme nela e passa nela a vários lugares, até o Rafa depois vai salientar. Então você chega em São Francisco, você tem souvenir da torre Gate, que tem no meio da cidade, da Golden Gate. Então, assim, exatamente, são lugares, você vai em Yosemite, você tem coisas dos ursos, dos animais que habitam lá. Então, é tudo muito chapéu dos cowboys. Você visita uma mina, né? Por exemplo, uma mina desativada de prata, você tem coisas relativas àquilo lá. Então, esse é o tipo de souvenir que você não encontra normalmente
em outros lugares, só típico dos Estados Unidos. Além disso, Gildo, o que a gente não pode esquecer, né, Gildo, em relação à Estátua da Liberdade, que é um símbolo muito famoso, né, dos Estados Unidos, e muita gente não sabe, mas foi produzida e feita na França, né, e veio de barco para os Estados Unidos, foi um presente dos franceses para os americanos. E além disso, outra coisa também que souvenir também imprescindível que a gente tem nos Estados Unidos é as compras em si, né, as roupinhas e também uniforme de esporte, que o brasileiro se liga muito em NBA, futebol americano. Então, quem vai em Chicago compra do Chicago Bulls, quem vai em Miami compra Miami Heat. Tem o San Francisco 49ers, né? 49, Gildo sabe a história do Phoenix Suns, né? Que é a geração de pessoas que cruzaram o Atlântico. Phoenix Suns, né? Exatamente. Então, isso também o brasileiro gosta muito. Em relação ao futebol americano, basquetebol, né? E o engraçado é que quando você vai a esses outlets, esses malls, né, que geralmente ficam fora, você encontra, por exemplo, coisas que os preços são de souvenir. Então, você fala assim, vamos ao mall, né? Quando eu falo, vamos 2 horas no mall, tem gente que volta revoltado. Em 2 horas eu só visitei 20 lojas, assim, tipo, que o lugar tem 300, 500 lojas. Então, quer dizer, porque realmente é impressionante, né? É um lugar que o americano gosta de comer bem, comprar bem e dormir bem. Então, tudo lá é muito grande, né? Tudo, a comida é grande, o apartamento é grande, os hotéis, né? E as compras também são volumosas. Não, bacana. Vou até aproveitar que antes da gente continuar... Outra coisa também, Gildo, importante que a gente lembra das compras... desculpa. Não, tranquilo, Rafael. Só avisando aqui que o Antônio falou que está um pouco baixo o áudio. Gente, se alguém também achar que estiver baixo, escreve nos comentários, porque às vezes é o aparelho de cada um. Eu estou ouvindo aqui muito bem, tanto o Rafa quanto o Gildo, mas é importante que vocês interajam conosco também, ok? Mas você falando de compras, Rafa, desculpa te interromper aí. Continua seu raciocínio, por favor. Não, o que eu estava comentando é que o gosta muito dos Estados Unidos, além de poder aproveitar e desfrutar esse país maravilhoso, né? O brasileiro gosta muito de fazer compra, porque nos Estados Unidos, como tem a taxação, os impostos dos Estados Unidos são bem diferentes daqui do Brasil, então você vai numa loja, você compra uma camisa por 50 e você compra essa mesma camisa e mais 2 iguais, 3 camisas dessas por 60. Então o brasileiro fica louco, né? Essas promoções assim, que você comprando mais, você paga bem menos. Isso é um gatilho de venda impressionante. Então o brasileiro já vai com a mala vazia para encher a mala lá e voltar de mala cheia. Com certeza. Aproveitando aí, já aconteceu algum fato curioso agora, puxando um pouquinho das experiências de vocês com os nossos passageiros, né? De repente vocês verem um monte de souvenirs chegando, um monte de sacolas, você fala, meu Deus, já é demais. Eu vou contar uma história rapidinho, quando eu era... eu era guia, ótimo, quando eu fazia muito Estados Unidos, ou direto, né? E eu fiz um grupo que era costa a costa, e começamos na Flórida. E era o primeiro dia de viagem, e nós tínhamos um garotinho, que foi levado pela vovó, e sabe como neto, né? Quando a primeira viagem, a vovó faz tudo, né? E ele comprou simplesmente um alce, que ele era, eu tenho quase 1,90 m, e o alce devia ter uns 2,5 m. No primeiro dia da viagem, eu falei, nós temos que pegar avião, trem, ônibus, como é que a gente vai levar esse alce para transportar ele 25 dias de viagem? Não é que o moleque conseguiu transportar aquele alce, mas ele ocupava um banco do ônibus. Então, ele sentava, o alce com aquele cabeção na frente. Então, eu falei, você fica lá atrás, porque quem está na frente, ou atrás de você, não vai conseguir ver nenhuma passagem, né, daquele bicho. Até por fim que a gente conseguiu convencê-lo a colocar no maleteiro, depois de embalar, obviamente. Gente, então, quer dizer, para você ter uma ideia como que é a ilusão, né? Não, e o jogo de cintura, né, para poder estar conduzindo. A gente aí não vai tirar o sonho de uma criança, nem da avó, né? Porque dizem que quando você é avó, você faz tudo. A gente sabe disso, porque quem tem filho sabe como funciona. Mas, assim, você tem que deixar, a gente está aí para isso. Então, nós, os guias, né? A Europa Mundo é uma empresa que ela tem esse treinamento, é uma empresa que nos dá todo o suporte, sempre, né? Atualizando. Então, a gente está sempre atualizando não só a modernidade, como também as coisas que não mudam nunca.
que é o sonho, a pessoa tem um sonho de viagem. E uma criança frustrada, Deus me livre, eu ia fazer uma criança aí no futuro aí frustrada por causa de um alce, e eu ia ser o culpado disso? Claro que não, né? Não pode deixar aguar, não pode deixar aguar, como diz o outro, né, Gil? Ô, Rafa, conta pra gente quais lugares de compras, assim, que de imediato, para quem está nos assistindo, fala assim, olha, esses lugares são ótimos para as compras nos Estados Unidos. O que você sugere? Bom, os Estados Unidos, nos roteiros da Europa Mundo, por exemplo, a gente tem lugares de compra que são maravilhosos, né? Nova York, nós temos em Buffalo, temos outlets ali também. Na Califórnia, nós também temos em Los Angeles vários outlets. Mas claro, o lugar mais famoso, né, que o Brasil, até mais próximo, né, para muitos brasileiros, né, de avião, é a Flórida, né? Não só Miami, mas Orlando. Mas vou ser bem sincero com você, Diogo, nos Estados Unidos inteiro, cara, é um país que você pode achar que eu estou generalizando, mas nos Estados Unidos inteiro você consegue comprar muita coisa. Você tem esses outlets distribuídos por todas essas highways americanas. Então você pode estar numa cidade pequena, no Kentucky, você pode estar em Minnesota, que você vai achar um mega outlet para comprar as roupas, né? O brasileiro gosta muito de roupa, de perfume, de relógio, coisas também eletrônicos, para as crianças, a Disney, né? O brasileiro tem muito os eletrônicos, né? Então, mas claro, né? Miami e Orlando é um ponto famoso, mas você realmente, até nos Estados Unidos, a gente tem dia que eu levava, né, os passageiros, a gente, quando saía das cataratas de Niágara, a Niagara Falls, né, que é bem na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, é um dia maravilhoso que a gente passa ali em Buffalo. Então a gente vai no outlet. Os brasileiros, exatamente o Gildo falou isso, eu lembrei na hora. A gente deixa 3 horas no outlet, o pessoal vem bufando, reclamando. Geralmente tem um marido ou outro que fica ali sentado, tomando um chopp, né, só guardando as compras, mas geralmente... 3 horas eu já acho muito. Não, e Las Vegas, né? Las Vegas, cara, Las Vegas também tem outlets ali. Agora eu estava vendo o Vidal, estava até falando para comprar e para casar, realmente. Que eu vi que você casou lá com a Vanessa, né, Vidal? Então, eu também já tive esse interesse de casar em Las Vegas, porque tem aquelas pequenas capelas, né? Aquelas capelas para mim, e você pode contratar. Mas os Estados Unidos é um país interessante. Se você não tem um cara vestido de Elvis Presley que vai fazer o casamento para você, você contrata, paga. E se você não tem pessoas lá convidadas da sua família, você contrata meia dúzia de pessoas, de figurante, para chorar. Né? Então você tem um cara vestido de Elvis Presley que vai cantar com os Elvis Presley, vai casar você e os outros ficam chorando. Porque o enforcamento tem que ser ao vivo. É lindo. Né? Dá para gravar um filme ali tranquilo. Bom, gente, super bacana. Falando aí, bom, a gente já falou aqui sobre compras, que se você já pegou a live e anotou, fica tranquilo que ela fica gravada, tanto no nosso YouTube, né, quanto aqui no Facebook também, né? Depois você pode anotar aí as recomendações. Vamos falar um pouquinho, vocês citaram aí vários nomes de lugares que são especiais para visitar, né, nas nossas viagens. Vamos falar um pouquinho desses lugares inesquecíveis para a gente poder conhecer nos Estados Unidos. O que vocês podem recomendar aí para quem está nos assistindo? O Rafa quer começar com a Costa Leste? Não, mano. Pode ser. Olha, eu vou ser bem sincero com você, Diogo. A Europa Mundo, eu tive o prazer de trabalhar nos Estados Unidos com a Europa Mundo, tanto na Costa Leste quanto na Costa Oeste, né? E no Canadá também. Na Costa Leste, na região, né, do Atlântico, cidades que, assim, que me emocionam, que eu amo de paixão, que eu morro de saudade, são Chicago. Chicago é uma cidade incrível, uma cidade maravilhosa. Nova York, para quem está solteiro, para quem está querendo aproveitar a vida, também é uma cidade inesquecível. A gente também tem umas cidades como Boston, no Massachusetts. A própria capital americana, né, Washington, D.C., é uma cidade muito linda, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade bem interessante, os monumentos de Abraham Lincoln, né, George Washington. Então, os Estados Unidos realmente é inesquecível. É inesquecível. E também, do outro lado, eu vou só lembrar os parques também, né? Eu fui aquela região do Grand Canyon, né? Ali em Nevada, próximo a Las Vegas, né? Arizona, aquela região ali é muito lindo, é maravilhoso, os desertos que tem ali, é uma coisa... E São Francisco, né? Que para mim também é uma cidade maravilhosa. É isso aí, Gildo conhece bem São Francisco, né, Gildo? Olha, é que eu falei, você atravessa, eu falando, já encaixando em São Francisco, você tem o Napa Valley, que é assim uma coisa que deixa
tudo bem, a gente fala a nível de Europa, de França, de Itália, de Espanha, Portugal, até mesmo no sul do Brasil, Chile, Argentina, sobre os vinhedos, né? Mas o Napa Valley, ele é uma região onde eles conseguiram trazer todas aquelas coisas, aglutinar de todos os países, da África do Sul, da Austrália, em um local só, né? Então você tem vinícolas lá maravilhosas, e você tem um tour que é só o Napa Valley, é um patrimônio, já virou até filme, né? Então você atravessa, você tem a Golden Gate, você tem Sausalito, você tem cidades pequenas, aí você falou, como ele falou, o parque, Yosemite Park, você tem o Grand Canyon, você tem o Monument Valley, e se você contar só os parques nacionais norte-americanos, você faria um mês de viagem e não visitaria todos, né? Então, quer dizer, lugares maravilhosos são pequenos lugares. Você tem na costa leste, Lancaster, onde o Rafa citou ali, dos Amishes. Você vai numa comunidade Amish, você vê toda aquela cultura Amish, né? Que são aqueles protestantes que vieram migrando da Europa. Então, são coisas que a Europa Mundo te leva. A Europa Mundo é uma empresa que ela tem um perfil, não é uma empresa de um perfil só de capitais, de grandes cidades. Ela te leva em lugares onde você tem a oportunidade de conhecer o típico do povo, né, das pequenas cidades, do pitoresco, né? Quando você vai a San Diego, né, você vai a La Jolla, você visita lugares assim, na costa oeste, né? Você visita lugares assim muito que as pessoas ficam boca aberta. Realmente são lugares. Viajar para os Estados Unidos é garantia de satisfação, de verdade. Eu falo sempre, foi um dos destinos que eu mais trabalhei, amo trabalhar, e dificilmente você vai ter problemas. Se você vai no Death Valley, no Vale da Morte, que fica numa profundidade de 80 e poucos metros abaixo do nível do mar, um calor insuportável, você entra dentro de uma área, né, que é onde está toda a estrutura do Death Valley, você tem um ar-condicionado, mesmo lá fora fazendo 50 graus, você tem um ar-condicionado que está a 20 graus, com restaurante, com estrutura, com tudo. Ou seja, é um lugar muito preparado para a família, para o lazer, para quem vai sozinho, quem gosta de fazer trekking, o que você quiser. Quem vai de moto, vai de carro, ou seja, e a Europa Mundo te proporciona estes circuitos aí, junto com nossos guias, em lugares... Atividade não falta, né, Gil? Não falta, não falta. E aí você falou de lugares pitorescos, agora eu fiquei na dúvida, até foi uma das perguntas aqui. Que lugares são esses, né? Quais são as cidadezinhas que, de repente, os nossos passageiros podem visitar e, de repente, esperar aquela situação de falar, meu Deus, eu estou numa cidade, assim, fora Nova York, que aparece na maioria dos filmes, nas séries, né? Surpreendente, né? Uma cidade surpreendente. Por exemplo, que gostoso. Na costa oeste você tem Solvang, que que ninguém imagina que no meio também da costa oeste você tem uma cidadezinha que é uma mistura, né, dos escandinavos com os holandeses ali, e é uma cidade que tem tudo, até as pessoas têm a característica europeia, né, loiras, os olhos verdes e tal, a gastronomia, e você encontra lugares onde você encontra pessoas, até hoje, isso é uma coisa muito interessante do norte-americano, não só dos Estados Unidos, como do Canadá também, você encontra pessoas vestidas. A gente visita lugares, antigas minas, cidades de mineiros, que tem um velhinho barbudo, tocando um piano, daquele piano velhinho, e a entrada é uma porta vai e vem. Você está entrando num filme real, pedindo uma hamburguesa, uma cerveja que é tirada da forma antiga, né, aquela manivela. Isso são coisas, gente, que às vezes muita gente fala assim, Gildo, isso aqui pagou a viagem inteira. Porque eu estou fazendo parte de um filme na vida real, você entendeu? E como uma experiência inesquecível. O Rafa pode falar sobre essa coisa dos Amishes aí, entre as grandes capitais, né? Falando de Nova York, São Francisco, Chicago. Né? O Gildo comentou sobre Lancaster, né, na Pensilvânia, que a Europa Mundo leva. A gente acaba visitando uma Vila Amish, né? Os Amish fugiram da Europa, perseguição religiosa há mais de 400 anos. É um povo que não se mistura, é bem interessante, eles vivem à parte e tal, e eles são muito fechados. A Europa consegue contato com eles, a gente vai numa fazenda, conhece os doces deles, né? É até engraçado que os Amish, uma coisa que o brasileiro fica assim meio... achei curioso, né, que o Amish, né, eles vivem fechados entre eles, só
entre eles não falam com ninguém de fora direito. Só que o menino ou a menina, quando fazem 18 anos, o pai e a mãe, lá é uma regra entre eles. O jovem, né, que faz 18 anos, completou 18 anos, ele tem que sair de casa por 1 ano. A família dá dinheiro para ele, ele fala, vai para a cidade que você quiser, vai para Chicago, vai para Nova York, vai para a Flórida, e ele passa 1 ano sozinho no mundo exterior, né, deles, né, que é o nosso mundo, no caso. E depois de 1 ano, ele tem que voltar lá e ele tem que avisar se ele decidiu ficar na filosofia, na vida Amish pro resto da vida, ou se ele desapegou daquela vida e realmente vai viver mas se ele decidir sair, ele não pode voltar nunca mais, né? Olha que coisa engraçada. Isso no roteiro, né, Gildo? A gente fazendo um roteiro clássico, você vai saber essas coisas. A Europa Mundo te leva para você conhecer cultura não também. Vai. A gente vai numa outra cidadezinha também, chamada Harper's Ferry, que rolaram vários combates na Guerra Civil Americana. A gente conhece aonde rolou tudo. A gente vai em Woodstock, né? Próximo da onde teve o famoso festival de Woodstock. Né? A gente vai onde seria originalmente. Não. A cidade linda, com as casas todas no estilo vitoriano. É uma coisa muito linda. Os Estados Unidos, a Europa muito na costa oeste, você tem Sacramento, né, a capital. Sacramento, a capital da Califórnia, né, onde você ainda tem aqui aqueles bares, a Estrada de Ferro, da Corrida do Ouro, bem lembrado até porque o Vidal escreveu aí sobre Sacramento. E eu acho Sacramento assim, porque o interessante dos Estados Unidos é que as capitais, diferentes, né, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, dos estados, elas são as cidades menores, né? Então eles conseguem ter um controle maior nas pequenas cidades. Então, fica perto de São Francisco. Você sai de São Francisco e vai para Sacramento, caminho do Yosemite, ou do Mammoth Lake, do Lake Tahoe, né, que é uma estação de esqui que fica ali próximo. Então, você tem lugares assim, são joias que a Europa Mundo, ela te proporciona. Se você olhar o caderno da América do Norte da Europa Mundo, hoje é um dos mais completos para brasileiro, né? E olha que eu estou falando que eu vou aos Estados Unidos como guia desde na época de 90. Então, já peguei bastante perrengue lá. Já faz um pouquinho de tempo, já. Faz um pouquinho de tempo. Né? Então, quer dizer, eu conheço muito. Por isso que eu falei, eu amo fazer os Estados Unidos como país. Né? E eu acho que todo brasileiro. Tanto que minhas últimas férias foram para os Estados Unidos, porque comer bem e se divertir, eu fui para Las Vegas, né? Então Las Vegas... coisa boa, hein, Gildo? O dólar estava mais barato, né, claro. Mas agora... Mas tem que ir, lá é tudo barato. Tá tudo barato. Gente, vai melhorar. Aproveitando, olha só, vocês falando aí sobre Woodstock, Woodstock, a gente normalmente, quando vai falar inglês, sempre dá aquela enrolada, né? Sobre o idioma, quando nossos passageiros chegam lá, não falam inglês, vão falar um embromation, colocar um ancient. Como que funciona? Quais são as palavrinhas? A primeira palavra... Fala aí, Rafa. A primeira palavra, Diogo, é how much. How much. Tô brincando. Não, eu acho que antigamente era mais difícil, né? Você chegava, a gente contava até uma piada que um guia de Boston me contou, e que é um guia que até hoje vive lá em Boston. Ele falava que um amigo dele que morava no interior de Minas, eu sou meio mineiro, posso falar isso, chegou lá para procurar um amigo dele. Aí chegou informaram que ele trabalhava num bar, né? Aí o nome do amigo dele era Tobias. E aí ele chegou lá com aquele sotaque, aí perguntou o cara, o barman, Tobias? Aí o cara deu 2 cervejas. Tobias. Aí tomou, não entendeu nada. Aí olhou pro cara, já estava meio grogue, e falou, Tobias. Aí o cara deu mais 2. Aí pela 6ª cerveja, aí o Tobias saiu de uma sala, aí ele falou, ô Tobias, eu não sabia que você era tão famoso aqui, eu falo o seu nome, o cara me taca a cerveja. Então, quer dizer, essas brincadeiras, né, da gente, esses causos, né, mas é isso aí, how much, please, thank you, se você tem que falar, e o resto, meu amigo, imitation, se você não saber falar. Excuse me. Sempre mas a verdade é a seguinte, nos Estados Unidos também, o brasileiro... Caiu. Nosso querido Rafa. Caiu. Não, os brasileiros, eles são muito bem recebidos, como o Rafa está falando, eu compartilho. Nós, brasileiros, primeiro que os Estados Unidos é um país cosmopolita que tem uma grande migração latina, principalmente de hispanos
hablante, né? Da língua, porque se você contar que nós somos a única ilha na América do Sul falando português, o restante todo. Então, quem não é latino lá, que não fala português, fala espanhol. E a gente, claro, quando está num país que fala inglês, não é como você está na Irlanda ou na Escócia, que fala assim, os americanos falam water, uma coisa water, não water, é water. Então, quer dizer, how are you? Então, eles abrem bem a fonética. Então, você tem como fazer, não é, Rafa? Conclua. Complementa Rafa, aí que voltou. Caiu, agora voltou, rapidão. O negócio não está muito bom aqui para mim hoje, não. Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu ia comentar, Diogo, o brasileiro, que estava comentando, o brasileiro é muito querido nos Estados Unidos, porque o brasileiro é gastador naturalmente, o brasileiro gosta de gastar, está na essência do brasileiro. O brasileiro vai sem peso de gastar, o brasileiro vai feliz. O brasileiro... E os Estados Unidos, por ser um país de venda, né, de capital de compra e venda, então o brasileiro se entende muito bem lá. Então você vai nas lojas, quando vê que é brasileiro, o brasileiro tem um estilo diferente, as mulheres têm um estilo mais sensual de andar, de se vestir, os homens também, né? Tem aquela coisa da cordialidade, né, da graça do brasileiro. Então, o brasileiro, eles, muitas vezes, acabam se adaptando e aprendendo palavras em português para se comunicar com a gente também, né? Então, o brasileiro é muito bem recebido nos Estados Unidos, né? Apesar de quem fala pouco tem muito medo, às vezes a pessoa fala, tenho medo, né? Não sei falar nada. A gente... E o nosso guia, né? Que a gente, como guia, a gente está sempre ali ciceronando o nosso passageiro, sempre, né? Ajudando no que for possível. Não, show de bola. Por isso que temos os guias, né? Claro, é bom sempre lembrar de algumas palavrinhas, né? Eu, quando estive lá, que a pessoa falava, excuse me, o que eu fiz, né? No começo, você estranha um pouco, porque sempre tem essa cordialidade, né? Uma forma polite de se viver ali, né? Esse respeito, não chega muito perto da pessoa e tal, mas muito bacana essa parte do idioma em si. Gente, falando sobre sobre as viagens de barco, né? Porque eu tô olhando o nosso tempo aqui, a gente parece que nós estamos já numa roda de compadres aqui e o tempo tá correndo. O papo tá Como bom, que né? funciona? Exatamente. Como que funcionam os passeios de barco aí com a gente? Olha, passeio de barco dos roteiros do Europa Mundo, a gente tem o mais famoso de todos, né? É o passeio das cataratas de Niágara, né? Niagara Falls. Lá a gente bota aquela capinha, todo mundo bota a capinha, o barco vai bem próximo da queda, todo mundo se molha, todo mundo tira foto. É um dos momentos ápices assim, de uma viagem, um dos momentos mais felizes num tour é esse passeio de barco. A gente tem outros passeios de barco também. Temos passeio, por exemplo, em Chicago. Chicago, para quem não sabe, está nas margens do lago, aquela região dos 5 grandes lagos, né? E ali é a região do lago Michigan. Então, Chicago está no estado de Illinois, fica na margem desse lago. A gente pega também um passeio de barco, a gente faz passeio de barco pelo rio Chicago, sai, né, até o lago, tira uma foto com a vista toda do skylight, né, de Chicago com seus arranha-céus. É uma vista preciosa, né? Temos outros passeios de barcos também. Na Califórnia também tem passeio de barco, né, Gildo? A gente tem. Lá é uma maravilha. Não, você pode fazer passeio em São Francisco, em regiões que você passeia, não pode fazer, por exemplo, quem visita, nós temos um passeio que é opcional, mas você pode ir a Alcatraz, que quem não gostaria de visitar Alcatraz, né, precisa de uma prisão, todo mundo quer ir, não é? Então o pessoal vai, faz esse passeio maravilhoso, que é o passeio. Tem também em San Diego, tem lugares que você pode visitar, lugares com barcos, né? E eu acho que, assim, são muito bem preparados, né? Mas eu acho que o campeão disso tudo... Até de gôndola você pode andar, né, Gildo? Pode andar de gôndola no Hotel Cassino, no Venezia, né? No Hotel Venezia. Aliás, Las Vegas é um paraíso. Muito antes de Dubai, Las Vegas já estava lá, contando aquela história, né? Porque Dubai hoje desbanca, digamos, de luxo, né? Mas Las Vegas é o original, né? Logo depois da primeira recessão norte-americana, né? Eu amo os Estados Unidos, eu sou suspeito, eu acho que o Rafa também, a gente morou lá, inclusive já visitei ele, que é meu culpado, a gente foi para a praia, né? Aí um daqueles pássaros lá... essa história é boa. Posso contar essa história, Gildo? Posso contar essa história? Conta aí pra gente, vai. Passei com o Gil na minha casa.
lá na Flórida, eu morava em Miami, né? Aí a gente um dia, né, as mulheres foram fazer compras, aí fui eu, o Gildo e os 2 filhos do Gildo, que agora já estão grandes já, mas na época devia ter uns 5, 7 anos, assim, o Rico e o Dudu. E a gente foi para uma praia lá em Fort Lauderdale, né? Aí tô eu e o Gildo, a gente compra cervejinha, né? Paca, tal. Aí estamos lá batendo papo, os moleques brincando para lá e para cá na praia, aquela praia tranquila. Daqui a pouco o Rico, o filho dele, abre aquele Doritos, aquele biscoito Doritos, o cheiro vai a 5 quilômetros. Rapaz, vem pelo menos umas 500 gaivotas em cima do moleque e ele sai correndo com um saco de biscoito e as gaivotas toda a praia parou para olhar o filho do Gildo correndo e as gaivotas querendo roubar o biscoito dele. Foi uma coisa louca. É isso aí, experiência, né? Faz parte. Gente, já estamos quase finalizando aqui a nossa live, né? Por mim, ainda ficava mais um tempinho, mas vamos lá, para a gente poder finalizar essa penúltima pergunta aqui já separada, né? Tem alguns costumes, assim, curiosos dos americanos que vocês identificam e falam assim, ó, tem esse tal costume, mas não se espante, é assim mesmo, é a cultura local. Olha, eu posso até começar a falar o seguinte, o costume americano, ele é muito sério quando ele está tratando a parte profissional, né? Mas automaticamente ele é muito brincalhão. É difícil você falar que uma pessoa séria é brincalhão, assim, extrovertida, né? Mas assim, ele é sério, porque ele primeiro ele quer testar você, não que ele está ali fazendo uma pesquisa. Então, um dos costumes mais interessantes, quando ele não conhece a pessoa, é você dizer assim, você é de onde? Você é do Brasil? Você não sei o quê? Você é que lugar do Rio? Já estive no Rio. Então, ele vai te deixando muito, muito à vontade, né, naquele ambiente, né? Mas ele é muito formal, mas, ao mesmo tempo, ele quer te deixar mais à vontade, né? E aquela questão de uma vez eu saí eu estava dirigindo um carro, em férias, eu estava no Havaí, e eu saí do hotel às 4h da manhã para pegar deixar o carro no aeroporto e pegar o avião, né? E quando eu entrei, aí tinha uma Park Line, né? Lá nos Estados Unidos você tem a Park Line, e era às 4h da manhã, não tinha ninguém na rua, e eu peguei a Park Line e dei uma acelerada. O carro era maravilhoso, um carro desses que a gente não consegue ter no Brasil, lá a gente pode alugar, e de repente só vi uma luz, não sei de onde o homem saiu. O cara saiu com a polícia, parece sair debaixo do bueiro. Me parou e a gente não pode sair dentro do carro, botar a mão no volante. O Rafa sabe disso, que ele já morou lá, sabe como que é. E aí ele veio, educado, com a lanterna, me perguntou. Aí, quando ele viu que eu era brasileiro, ele falou, olha, eu vou te explicar que aqui você não pode andar. Eu falei, eu não sabia e tal, claro, né? E aí ele falou, você está indo para onde? Foi todo para o aeroporto. Ele me levou até a saída do aeroporto, o policial. Quer dizer, é um cara que ele é muito rígido, mas, ao mesmo tempo, ele é solícito. Então, é uma experiência que eu tive. Interessante isso lá. Não estou dizendo que outros países não vão encontrar isso, mas nos Estados Unidos... Gildo, a gente tem lá nos Estados Unidos também, né, Gildo, naquela região mais do centro dos Estados Unidos, os americanos são muito patriotas naquela região. Isso. No norte também, mas... Então, você vê muito nas cidades pequenas, nas portas das casas, você vê bandeiras gigantes dos Estados Unidos. Né? O americano também, quando tem o Halloween, que é o carnaval deles, né? É o equivalente ao nosso carnaval, eles realmente compram a ideia do Halloween. Todo mundo se veste dentro de escritório. É um dia especial nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Então, o americano tem muito isso. Também Independence Day do Halloween. Mas no sul, né? No sul você vê muito roupa de cowboy. Você vê, né, no Texas, né, no Novo México, você vê muito cowboy até hoje. Os caras usando aqueles chapéus grandes, né, com cinturão, né, Gil? Caminhonetona, É verdade. Eu vou comentar um aqui com vocês. Uma vez no supermercado, aproveitando que está na roda de compadres aí, mas no supermercado lá, que estava assim, comprando algumas coisinhas, né? E eu olhei para um lado, uma mulher de pijama, outra de pijama, uma galera de pijama, né? E eu falei, é um costume diferente, né? Porque no Brasil, dificilmente, não é que não possa acontecer, vai acontecer. Mas é muito difícil isso acontecer. Eles são muito informais. Exatamente, eu já peguei assim, em hotéis, que a Europa Mundo, inclusive, fica no São Francisco, onde você tem, por exemplo, uma final da NBA, ou o que seja, você encontra pessoas famosas dentro do elevador, né?
você não tem aquela coisa da segurança e tal. Você encontra Shaquille O'Neal, por exemplo, você encontra o Kevin Costner, que eu já encontrei no mesmo hotel que eu estava, o Arnold Schwarzenegger sentado numa mesa. Claro que a gente não vai lá falar com eles, porque eles também não querem que sejam incomodados. Tomando café da manhã, porque aqueles cafés da manhã nos Estados Unidos é um almoço, né? Um jantar. Você tira uma selfie de longe, assim, ó. Pelo amor de Deus, rapaz. Naquela época não tinha, né? Era a máquina daquela que você rodava e o flash era embutido. Essa é mais difícil. E só revelava um mês depois. Um mês depois. E olha lá se não queimasse o filme, né? Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. E vocês querem deixar alguma recomendação, né? Aportar mais alguma informação aí para os nossos seguidores? Eu quero passar confiança. Eu acho que a vacinação já começou. Realmente no mundo inteiro está, né, tá acelerando. Então, quem está pensando em comprar uma viagem para a Europa Mundo te dá uma série de vantagens de remarcação de passagem. Você consegue trocar se tiver alguma barreira sanitária, barreira entre país e outro. Não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, a Europa Mundo te dá uma série de vantagens para você poder comprar nesse momento tranquilo e devagarinho, para quando abrir. Eu acredito que até o final do ano, esse ano, ainda abre muita coisa. Então você tem uma tranquilidade de poder comprar uma coisa que você sabe que você vai aproveitar lá na frente. A Europa Mundo te passa essa tranquilidade. E é isso, gente. Eu faço das palavras do Rafa as minhas. Eu acho que nós devemos privilegiar, né, ou prestigiar também as empresas que estão aí no mercado. E a Europa Mundo é uma empresa séria, muito séria, não somente com os funcionários, como também principalmente com o seu maior patrimônio, que são os clientes, né, e os agentes de viagem, toda aquela equipe, né, desde a chegada do cliente até a mão da gente, né, ao final. E eu acho que, como o Rafa falou, já nós estaremos viajando. Nos Estados Unidos provavelmente será um país que vai abrir rápido, e vocês podem ter certeza que, se comprarem um pacote com a gente, não ficarão decepcionados, porque tem essa possibilidade de remarcação, sem pagamento de multa, e tudo isso vai depender só do aéreo, mas tudo isso vai se beneficiar se vocês se conseguirem. Seja com um cliente normal, nós temos aqui nossa equipe de venda, né? No Brasil, Cleita, Jerusa, todo mundo que está aí dando suporte a todos os agentes do Brasil, que são pessoas amáveis, né? Que estão sempre aí trabalhando para que o cliente, né, final, seja o melhor atendido, e o agente de viagem, principalmente, que é aquele que consegue colocar a segurança, né, no cliente. E a Europa Mundo está aqui para dizer: pode viajar, que a gente está aqui para recebê-los, né? Tá certo. Bom, gente, eu agradeço de coração. Foi um prazer estar com vocês, né? Literalmente, assim, Prazer como nosso. se a gente... Temos que já nos encontrar, porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa longa, né? Você é metade mineiro, sou mineiro também, tem aí pessoal do Rio de Janeiro, né? Carioca, dá tudo certo, né? Estamos tudo ali pertinho. Mas gente, o Tobias não é seu primo, não, né, Diogo? Não, mas eu vou perguntar por ele algumas vezes, para ter certeza. E o Gui também era mineiro. Pergunta que dá certo. Com certeza. Obrigado, Diogo. Quero agradecer aqui, olha, a Márcia que está aqui com a gente Diogo. também. Nosso querido Cleiton também aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó, a Jerusa falando a receita do pãozinho de queijo. Marcos Moreira também com a gente. Ó, quem mais quem aqui? Sabe, Antônio. A Márcia Helena é uma das melhores guias que nós temos na empresa. É uma das pessoas mais incríveis e iluminadas que eu já vi na vida. Guia Europa Mundo também. Olha que maravilha. Ah, que lindo. Um carinho. Ela é uma pessoa super especial, tá sempre com a gente. Zezinho, amor meu. Vendedora nata, Cleiton, meu chefe. Zezinho, amore. Pessoa que emana amor. Linda. Ô, Diogo, aqui só tem gente boa, velho. Essa família dá muito orgulho de pertencer à família Europa Mundo, cara, de verdade. E olha que quem me conhece a história de alguns colegas, né? Sabe que nós já passamos por várias empresas, né? Mas igual a Europa Mundo, é difícil. É difícil. Não, com certeza, uma família maravilhosa. Diogo, a Europa Mundo dá show.
Muita empresa aí que não está agora, não está conseguindo se estruturar, ou não está querendo fazer nada. A Europa Mundo não parou. Tá? A gente está fazendo uma série de treinamentos com os agentes, live para os passageiros. Né? A gente está continuando, a gente está fomentando, porque o turismo vai voltar. O povo quer viajar, vai reabrir, vai todo mundo ficar vacinado e a gente vai poder voltar, né, a desfrutar essas viagens maravilhosas da Europa Mundo, com certeza. Com certeza. E o Gildo fazia as férias dele aí sempre, né? Com a Lamborghini ali por Las Vegas, nem etc. Nem fala. Eu tenho que visitar minhas terras lá no Arizona. Oh, show de bola. Gente, um beijo para vocês. Obrigado. Já até estourou nosso tempo aqui. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gildo. Sucesso para vocês. Até o nosso próximo encontro no Facebook Live. Foi um prazer estarem com cada um de vocês. Até mais. Até mais. Bom, agradecendo cada um de vocês que estão aqui com a gente, ó, até nesse exato momento, né, acompanhando aqui a nossa transmissão. Não se esqueça, se você pode viajar, nós te levamos até lá. Acesse o nosso site também, europamundo.com, lá tem todas as nossas novidades. Essa live fica gravada, disponível aqui no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Europa Mundo Brasil. Beijo para vocês, até a próxima, até o próximo Facebook Live. Tchau, tchau.